Excelentíssima presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha aqui do plenário, através do site, através do rádio, bom dia. Quero também utilizar desse momento para parabenizar o SAI, em nome do Barreto, um dos presidentes mais antigos do SAI, Rose Pires, Fabinho também presidente, Neida, que aqui também foi presidente do SAI. Em nome de vocês, quero cumprimentar todos os profissionais do SAI e parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido naquela instituição. E é muito comum, e foi muito comum, muita reclamação no passado. E essa Casa de Leis, queira ou não, é o para-choque. E nós percebemos nos últimos anos uma diminuição imensa com relação à demanda de reclamações, seja na água, no esgoto ou mesmo na coleta. Então, parabéns pelo trabalho realizado. Hoje estiveram aqui apresentando uma pauta de trabalho que estarão realizando no decorrer da semana, alusiva ao Dia da Água, que acontecerá dia 22, sexta-feira, e todos os dias o SAI terá alguma agenda a apresentar o seu trabalho em determinados segmentos da sociedade. Parabéns. Eu não poderia deixar de falar também com relação à eleição 2024. É comum, nas rodas, da cidade, comentar com relação às eleições. E nós que estamos agentes políticos, nós somos cobrados diuturnamente com relação às decisões que são tomadas. E eu quero falar do MDB. O MDB é um partido, segundo o mais votado, se não me falha a memória, na eleição anterior, quando elegeu 3 vereadores, que estão aqui, o Percão, a Calícia, o Ramão, e Rose Pires ficou naquele momento primeira suplente. E até então, e até hoje, é a presidente. E tem conduzido esse partido ao longo desses 4 anos. E nada mais justo de que o MDB precisa fazer parte do processo. Precisa ter candidatura, e foram colocadas as candidaturas a prefeito, Calícia, a Rose, e nós, os demais, estávamos animados com relação a fazer parte desse processo. Mas, dado de decisões unilaterais ocorridas a nível de Estado, foi nos tirado esse direito. E eu estive numa reunião com uma liderança em Campo Grande, juntamente com a presidente, bem como o vereador Luizinho, que também estava conosco, e foi dito da seguinte maneira: São Gabriel do Oeste já tem candidato, e não é o MDB, é o PSDB, e o MDB tem um candidato e será vereador, e quem está decidido. Ou seja, nós servimos para carregar o piano, nós servimos para trabalhar aqui na ponta, mas na hora das decisões, quem toma são eles lá em cima. Quem é o deputado estadual do MDB para saber as necessidades de São Gabriel do Oeste? Nem aqui esteve. Se teve, foi no passado. Então, são decisões que são tomadas às escusas do interesse de alguns, e não do município de São Gabriel do Oeste. E eu não admito, estarei desvinculando do MDB por decisões como estas, porque eu não aceito, eu tenho princípios e eu não aceito esses acordos. A Rose está aqui, já comentei com ela agora há pouco, e a mesma tentou falar com a estadual, para que nós pudéssemos manter as candidaturas. Mas, infelizmente, a candidatura do MDB foi decidida pelo Reinaldo Azambuja e pelo prefeito de São Gabriel do Oeste, que é PSDB. Aí eu lhe pergunto, que autonomia o MDB tem em São Gabriel do Oeste? Nada, nada. É vergonhoso a forma como estão fazendo. E eu não comungo política dessa natureza. E por isso estarei pedindo meu afastamento. E farei parte, sim, do processo. Já citei aqui em tribuna que temos candidatura. E gostaria de citar novamente, de elencar os nomes das pessoas que caminham conosco e que apresentarão um projeto diferente desse que está aí, de imposição, um projeto ditatorial, onde quem decide é somente uma pessoa. Política não se faz assim, gestão não se faz assim. Dado de modelo de gestão como essa, é o desconforto que hoje está aí. E será que o candidato escolhido é o candidato da Rose, que está lá? É o candidato da Calícia? Do Percão? Do Fábio?
que também faz parte do processo, está nos partidos, né, no PSDB, foi feita alguma reunião para decidir quem seria o candidato? Eu não tive nenhuma reunião onde foi colocado o porquê de ser o nome A ou B. E nós temos nomes, sim, para concorrer. E projeto, ele nasce, e não nasce com o nome. O projeto, ele nasce, e no decorrer do caminho, escolhe-se o melhor nome que se enquadra com esse projeto. Não se nasce nomes e depois nasce projetos. Em detrimento do quê? De uma elite produtora. Ou seja, continua a burguesia querendo tomar conta. Infelizmente, o proletariado, infelizmente, quem tem a mão de obra para vender, não se organiza. E acha que é comum ganhar míseros salários, que mal dá para se manter, e quando da eleição, e eu vou falar pelo bairro que eu resido e mais transito, Jardim, Gramado e Fênix, muitos candidatos por lá nunca passaram em 4 anos, e agora se vestem de bons meninos, e lá estão, a pedir votos. E tem alguns TikTok, algumas chaves que diz muito a realidade. Começou a caça aos pobres, porque daí você vai ver o cara da elite, lá dentro, da periferia, se passando como uns dos nossos, e não são, sabe por quê? Porque a maioria são herdeiros. Se perguntaram o que eles foram herdeiros. E esse capital que a maioria detém hoje, não é do seu suor não, é o suor de você trabalhador, porque se você se recusar a trabalhar, duvido que os mesmos farão o que você faz. E portanto nós temos que repensar a política, e a partir de onde? A partir das classes minoritárias, e enxergar nos seus como capacitado, que é muito comum as pessoas trabalharem, darem lucro para seus patrões, enquanto os mesmos estão na praia, estão nas suas Dodge Ram, né? E o coitado andando de bicicleta, e muitas vezes não tem uma dipirona para dar para um filho, e que infelizmente determinados governos não é prioridade, porque para ele não sabe a necessidade de uma dipirona. Estou só citando um exemplo, mas são N tópicos que eu poderia aqui elencar durante o dia todo. Então é muito bonito, em detrimento de um ou dois, tentar empurrar a goela abaixo alguns. E citei agora aqui nomes que poderão estar lá e que tenho certeza que não estão de coração, porque talvez não seja o seu candidato, porque não teve uma reunião para decidir qual é o melhor candidato. Ou seja, democracia aonde? Por favor, Sueli. Concede uma parte, vereador Ramon. Só um adendo e lembrando a população que quem escolhe o candidato, quem coloca e quem tira do Legislativo e do Executivo é o povo. Será que o candidato do prefeito Jefferson, o candidato do ex-governador Reinaldo Azambuja é o candidato do povo? É o candidato que São Gabriel do Oeste quer como representante? Será que é aquele candidato que vai olhar realmente para a população menos favorecida de São Gabriel do Oeste, que é a população que mais sofre hoje em dia? Fica a se pensar e já colocar um ponto de interrogação na cabeça de toda a população de São Gabriel do Oeste, para que fiquem atentos, porque agora é a nossa hora de colocar gente nossa lá dentro do Executivo e também aqui do Legislativo. Obrigada, vereador. E hoje, eu também gostaria de enfatizar, e hoje alguém me comentou, Ramão, o hospital municipal, as pessoas, eu sou um defensor daquela equipe, daquele setor de trabalho, assim como da saúde de maneira geral. Mas como eu convivo diuturnamente ali naquele setor, eu vejo quão é desgastante para aqueles profissionais, que deixam da sua vida, da sua família, para cuidar daqueles que mais precisam. E ali precisa existir a resolutividade. Se não for ali, precisa mandar para Campo Grande ou algo assim. Porque ali é o ponto onde não tem mais para onde correr, o hospital municipal. E nós passamos por vários problemas, um exemplo é a pandemia. E hoje, eles lutam por garantias. E nós lutamos sempre por garantias daquele setor. E as pessoas preocupadas se eu poderia perder um voto ou outro. Eu digo o seguinte, se o voto não vier para mim, porque não era meu. Trabalho prestado eu tenho, em vários setores, principalmente no que se refere à saúde. Então eu não tenho essa preocupação. Mas gostaria de lembrá-los, porque esse hospital existe hoje, fruto do trabalho do vereador Ramão, entre outros vereadores. O prefeito que ali passou, tentou vender o hospital. Vender. Vou falar com essas palavras. Era terceirizar, mas era uma fachada. Era vender o hospital.
graças a nós termos aqui na Câmara uma equipe de vereadores competente, responsável, fizemos audiências juntamente com os funcionários mais antigos. E eu posso até lembrar alguns: Honorildo, Janaína, Giovana, Ana Paula, ou seja, essas pessoas foram fundamentais, Dr. Clodoaldo, que aqui está também, essas pessoas foram fundamentais para que esse hospital hoje existisse. Porque aonde nós visitamos a nível de Estado, essa empresa que assumiria aqui, todas deram um problema. E quem sabe nós estamos voltando a correr esse risco, colocando pessoas que não têm compromisso com o serviço público, que é mais fácil vender em detrimento de atender o cidadão. E serviço como educação, como saúde, segurança, entre outros, eu digo que nunca pode ser terceirizada, porque sempre virará um caos. Quer ver um exemplo? A Energisa, no Mato Grosso do Sul. E um dia desse, eu ouvi alguém comentando que o SAI teria que ser vendido. Está ali a presidente também, e que pode confirmar. Ou seja, essa é a visão de governos que não estão preocupados com aqueles que mais precisam. Querem fazer gestão para sobrar dinheiro. E eu concordo que tem que ter segurança financeira. Porém, não pode sacrificar o humano, a pessoa. E nós precisamos de governo mais humano, que pense na pessoa e não somente no sistema, não somente na estrutura do nosso município. É bom? É bom. É bom quando você não precisa de uma cirurgia e chega ali no hospital e não tem especialidade. Quando você chega ali e não tem um exame para um diagnóstico e você, agoniado, imaginando que poderá ser um câncer. Então, infelizmente, nós precisamos trabalhar contra pessoas que pensam dessa maneira. E eu estarei aqui, diuturnamente, e na eleição também colocarei meu nome como responsável para evitar que isso aconteça para com o cidadão de São Gabriel do Oeste. Um bom dia e muito obrigado.